João capítulo 14, versículo de número 16 em diante, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e nós o veremos e faremos nele morada. Feche seus olhos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, te louvamos na beleza da tua santidade. Pai, eu te peço agora que o Senhor fale através da tua palavra ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus que levou cerca de 1.600 anos para ser escrito por completo. A Bíblia é um livro fantástico, não temos dúvida disso, e ela foi escrita por 40 pessoas, mas por um único autor, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não é escrita na ordem dos fatos, e muito dela também não é escrita na ordem cronológica dos acontecimentos. Eu cito, por exemplo, aqui para os irmãos o livro de Gênesis, que muitos podem pensar que Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito, pelo fato de ele ser o primeiro livro da Bíblia, quando na verdade não foi. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Cito também como exemplo o livro de Salmos, que também não está organizado numa ordem cronológica de escrita. O livro de Salmos está organizado por seções e por temas, é um livro temático, e outros livros levam essa mesma marca, são escritos nesse mesmo sistema. Um deles é o Evangelho de João, e o texto qual nós lemos. Na verdade, esse texto de João, capítulo 14, ele está fora do contexto, porque esse texto de João, ele deveria estar ali mais ou menos no capítulo de número 20, porque João 14 já é a despedida de Jesus para com seus discípulos. É um texto que deveria estar no final do livro, quando Jesus está se despedindo. Meus irmãos, alguns textos bíblicos nos marcam de uma forma mais especial. Cada um de nós aqui certamente tem um texto bíblico preferido que já falou com você em algum momento da sua vida. Eu, por exemplo, gosto muito de 2 Crônicas, gosto muito também de João, capítulo 14. Um texto em que o próprio Jesus está falando com os seus discípulos. E um texto também que marca o encerramento de um ciclo. Jesus está conversando com os seus discípulos e ali ele está deixando de ser o grande professor, o grande mestre da palavra do Senhor. E Jesus agora ele vai passar para o ciclo da entrega, aonde ele vai se entregar na cruz, sendo o grande Cristo, o grande Salvador da humanidade. A escola apostólica agora vai perder o seu grande professor. A escola apostólica agora vai perder o seu grande mestre, mas o mundo vai ganhar o Salvador. Essa história de Jesus, irmãos, ela vai começar de verdade, de fato, em João capítulo número 2, lá no casamento,
nas bodas da Galileia, quando Jesus vai operar o milagre, e ali Jesus vai se fazer conhecido. Ali Jesus ele é apresentado ao povo como o grande Messias, como aquele que seria o grande profeta, Salvador, Filho de Deus. E ali Jesus vai ser conhecido por muitos, e a sua fama rapidamente vai se espalhar por todo aquele continente, por todo aquele mundo conhecido da época. E Jesus vai ser visto por alguns como um libertador. Jesus vai ser visto por outros como um grande mestre, um grande professor. Por outros, Jesus vai ser visto como um milagreiro. E para muitos, Jesus vai ser visto como aquele que ensinava e a sua palavra penetrava na alma e trazia mudanças. Quando Jesus falava, a sua palavra trazia paz aos corações daquele povo. Irmãos, a verdade é que aquele povo estava sofrendo há muito tempo. Aquele povo estava há aproximadamente 400 anos sem ouvir a palavra de Deus. Aquele povo estava aproximadamente 400 anos sem ter a presença de Deus no meio deles. Não havia mais profetas, não havia mais aparição de anjos, não havia mais homens nem mulheres de Deus, não havia mais manifestação da glória de Deus no meio daquele povo, não havia mais sinais, nem maravilhas e nem prodígios. A presença de Deus não estava mais no meio daquele povo. Israel agora está vivendo debaixo de um jugo duríssimo de Roma, oprimido pelo império mais cruel que a humanidade já conheceu. O império mais cruel que já dominou o mundo. Homens que criaram os piores métodos de tortura, segundo a ciência. A cruz em que Cristo fora crucificado, a cruz em que Pedro foi crucificado, que era uma cruz de cabeça para baixo, a cruz em forma de X, o azorrague, que era o chicote usado, que era um instrumento de tortura comum na Roma antiga, usado pelos soldados, para fazer com que as pessoas que se submetiam àquele castigo suplicassem por clemência. Um chicote que tinha nas suas pontas objetos que perfuravam a pele, que rasgavam a pele, e que era cruel. E para completar, na ponta do chicote, 7 pedacinhos de ossos de carneiro, afiados, amolados, para trazer ainda mais angústia e sofrimento. Também gostaria de falar para os irmãos que, além da crueldade de Roma, 95% dos judeus não sabiam nem ler e nem escrever. E é exatamente isso que o império dominante, que o governo dominante faz. Ele tira do povo o direito de pensar. 75% dos ganhos financeiros eram entregues a Roma. Ou seja, se eu ganhasse R$1.000 para mim sobreviver por mês, R$750 eu tinha que entregar para Roma. O que sobrava mal dava para o povo se alimentar. O que sobrava mal dava para o povo sobreviver. O povo estava sofrendo debaixo de um jugo cruel. E é nesse contexto, é nesse cenário que Jesus aparece para trazer uma palavra de conforto, uma palavra que alimentasse a alma daquele povo, porque agora o povo está gritando, clamando por socorro, por algo que pudesse trazer um pouco de acalanto a todo aquele sofrimento que estava sobre aquele povo. No Sermão da Montanha, milhares de pessoas largam tudo para ouvir a Jesus. E agora a gente começa a entender por que é que o povo se aproximou tanto do nosso Messias. As palavras de sabedoria de Jesus, as palavras de consolo de Jesus, as palavras de misericórdia que Jesus levava ao coração daquele povo, trazia um pouco de refrigério para aquelas almas cansadas.
cansadas e oprimidas. Então o povo largava tudo, largava os seus afazeres, para ouvir aquele homem pregar, para ouvir aquele homem ensinar, para ouvir aquele homem falar sobre o reino dos céus. Trago como exemplo para os irmãos os discípulos no caminho de Emaús, que andaram com Jesus, ouviram as histórias de Jesus, mas não reconheceram o Mestre. Ao sentar na mesa, no partir do pão, quando Jesus dá glórias a Deus, dá graças a Deus, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece. Um olha para o outro e fala assim: por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Quando Jesus falava, irmãos, o coração das pessoas ardia, os corações das pessoas se acalmavam ao ouvir as palavras de Jesus. Jesus, ele quer ensinar o que ele sabe, e Jesus, ele vai usar um método de ensino criado pelos gregos. Os gregos saíram da escola, saíram do ambiente de quatro paredes e ensinavam ao ar livre. Foram os gregos que levaram o ensinamento da filosofia ao povo, um pouco de aprendizado ao povo. E Jesus, ele vai tomar esse mesmo método de ensino para falar sobre a palavra do reino de Deus às pessoas que estavam precisando ouvir uma palavra de amor. E as pessoas amavam ouvir a Jesus. Além de ensinar, é muito importante nós entendermos que Jesus praticava tudo aquilo que ele falava. Só que um dia Jesus, ele resolveu explicar algo que João Batista falou. Um profeta que surge antecedendo a Jesus, preparando o caminho, como ele mesmo disse. Um dia ele chama a atenção de um grupo de pessoas que ia passando, e meio que ele coloca o dedo no rosto daquelas pessoas, e ele vai dizer assim: ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aquelas pessoas olham para João Batista espantadas, e João Batista diz para aquelas pessoas: é chegado o reino de Deus na terra. Agora vem Jesus ensinando e praticando, e mostrando para as pessoas o que era o reino de Deus. E eu gostaria de falar para os irmãos que aonde o reino de Deus chega, a doença é curada. Aonde o reino de Deus chega, o diabo bate em retirada. Aonde o reino de Deus chega, a paz. Aonde o reino de Deus chega, mortos são ressuscitados. Em nome de Jesus. Aonde o reino de Deus chega, nos ensina a palavra, até o mar e o vento obedecem. Aleluia. As pessoas estão vendo Jesus ensinar, estão aprendendo com ele, até que um dia Jesus reúne 70 dos seus discípulos mais próximos e manda que esses discípulos vão pregar o Evangelho. E Jesus dá poder e autoridade para eles. E Jesus vai dizer: vocês podem, através da palavra de vocês, em meu nome, expulsar demônios, curar pessoas, ressuscitar mortos. Levem a palavra de Deus. E aqueles 70 discípulos vão para o campo praticar missões. Aqueles 70 discípulos, eles vão para o campo para praticar tudo aquilo que eles aprenderam com o Mestre Jesus. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Só que um dia, meus queridos e amados irmãos, Jesus, ele percebe que as pessoas não estão mais interessadas nos seus ensinamentos. As pessoas não estão mais interessadas naquilo que ele tinha para ensinar. As pessoas agora estão querendo um milagre que ele operava. Jesus para de falar: queremos ver um milagre, faz o milagre acontecer. E aquilo entristece muito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo ofende a Jesus. E Jesus então começa a pregar um sermão mais duro. E a Bíblia nos fala que diante daquelas palavras mais duras, as pessoas começam a ir embora.
uma por uma, começam a se afastar, porque a palavra agora é um pouco mais dura. Chega um momento em João capítulo 6, o texto que o nosso irmão Fabiano leu aqui, que nem os seus próprios discípulos suportaram. Eles falam para Jesus: Senhor, dura foi esta palavra. Meus irmãos, parece que nós estamos vivendo dias semelhantes a este, em que as igrejas, para serem cheias, precisam de entretenimento. A palavra não tem sido mais o suficiente nas igrejas. É preciso promover algo diferente. É preciso ter um fundo preto. É preciso ter uma iluminação adequada para que as pessoas encham as igrejas. Parece que o ensinamento da palavra não é mais o suficiente. Então Jesus olha para aqueles discípulos, os 12, e Jesus vai dizer assim para eles, Jesus vai perguntar assim para ele: vocês também não querem ir embora? Os milhares de pessoas que seguiam a Jesus, em algum momento alguém contou e tinha 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Não tem mais ninguém, só restou os 12. Jesus se vira para os 12 e fala assim: vocês também não querem ir embora? Vão embora. Um deles, que me parece ser o líder daquele grupo, Pedro, olha para Jesus e fala: para onde iremos nós, se só tu tens pão? Não. Peixe? Também não. Entretenimento? Não. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra? A palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, irmãos, se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Pedro continua e fala: nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Quando Jesus percebe que aqueles 12 aceitaram o seu ensino, ele decide ensinar aqueles homens intensivamente. Os discípulos passaram com Jesus um pouco mais de 3 anos, dormindo e acordando com Jesus, bebendo diretamente da fonte, aprendendo com o mestre. João anunciou: é chegado o reino de Deus. Jesus agora diz aos seus discípulos: o reino de Deus que João anunciou está dentro de vocês. O reino de Deus não está mais ali nem acolá. O reino de Deus está dentro de vocês. E Jesus agora dá autoridade a seus discípulos. E quando Jesus completa a sua missão, seus discípulos é quem assume o ministério de ensino que Jesus havia iniciado. Meus irmãos, hoje a responsabilidade de ensinar sobre o reino de Deus está sobre mim e sobre vocês. Não se engane nisso. Nós somos discípulos de Jesus. E é nossa responsabilidade de ensinar sobre o reino de Deus. Quando se aproxima o momento de Jesus não ser mais o grande mestre, quando se aproxima o momento de Jesus se entregar naquela cruz, que Jesus não estaria mais entre os seus discípulos percebendo que o momento está chegando, eles se entristecem profundamente. Como eu sei disso? Porque João capítulo 14 vai começar dizendo: não se turbe o vosso coração. Jesus vai dizer para os seus discípulos: não se preocupem. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou para preparar essas moradas para vocês. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para onde eu estiver. Vocês já conhecem. Vocês sabem qual é. Um dos seus discípulos pergunta a Jesus qual é o caminho, nos ensina.
Irmãos, aqueles discípulos viviam há 3 anos com Jesus, e mesmo assim tinham dúvidas de qual era o caminho. Jesus olha para os seus discípulos e fala: eu sou o caminho. Não existe outro caminho, irmãos, que nos leve a Deus, que não seja Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês me conhecem, porque vocês têm me visto, disse Jesus. Aí o outro discípulo, Felipe, faz outra pergunta a Jesus, que não deveria ter feito, mas tudo bem, eles estão aqui para aprender, Jesus está ali para ensinar. O tempo, o momento era aquele. E Felipe vai dizer: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus mais uma vez vai responder: você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de ter estado comigo durante todo esse tempo, quem viu o Pai, vê a mim. Como você pode me dizer: mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E as palavras que eu lhe digo não são minhas mesmas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim é que está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das obras que eu faço. E Jesus vai dizer a seus discípulos, e isso é muito interessante, muito importante, irmãos, que os seus discípulos têm poder e autoridade para fazer as mesmas obras que ele, Jesus, estava fazendo. Versículo 12: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Os discípulos se afeiçoaram a Jesus de tal forma, os discípulos se apegaram a Jesus de tal forma, que em um determinado momento eles não estavam mais interessados no que Jesus fazia ou no que Jesus realizava. Os discípulos já sabem quem é Jesus. O Espírito Santo já revelou para cada um deles quem é Jesus. Os discípulos agora eles estão interessados na presença de Jesus. O que importa para os discípulos é estarem próximos de Jesus. O que importa para os discípulos é que a presença de Jesus esteja com eles. O mais importante não era o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. O mais importante é a presença de Jesus com cada um deles. Queridos e amados irmãos, o que nos motiva para nós estarmos aqui nesta noite é a palavra de Deus e a presença de Deus em nossas vidas. Nós não temos outra motivação que nos seja essa. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para nós estarmos entoando um louvor ao Senhor. E esse é o nosso momento para nós estarmos em oração e fazermos uma reflexão junto ao nosso Deus, como está a nossa vida. Vamos seguir, irmãos, o exemplo do rei Davi. No meio da sua história de vida ele cai. No meio da sua história de vida ele peca, e ele peca feio. No meio da sua história de vida ele desaba a montanha abaixo. Mas um dia ele está orando com o Senhor. Um dia ele está conversando com Deus. E no seu momento de oração ele fala para Deus: Senhor, pode tirar tudo de mim. Pode tirar o reino que eu tenho. Pode tirar todos os meus privilégios de rei. Pode tirar todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna. Pode tirar todo o meu império. Pode tirar toda a minha fama. Senhor, só não retira de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Só não retira de mim a tua presença, Senhor. Não retira de mim a tua presença.
seus olhos, meu irmão. Fique de pé, fique de joelhos, fique como você quiser na presença do teu Deus. Mas eu te peço, em nome de Jesus, entre em oração neste momento. Entre em batalha espiritual neste momento. Quem já viveu na presença dEle, quem já sentiu a presença de Deus, não consegue mais viver sem Ele.